Olá, eu faço parte do grupo 14, eu sou a Ana Clara, eu faço parte do grupo junto com a aluna Sara Beatriz. E hoje eu vou falar um pouco sobre as interações entre o cérebro e o sistema imunológico. Então, gente, nós usamos como referência para falar sobre as interações entre o cérebro e o sistema imunológico o artigo O Sétimo Sentido, de Jonathan Kipling. Durante muito tempo, pensou-se que o sistema imunológico e o cérebro eram totalmente dissociados. Acreditava-se que o cérebro só focava no funcionamento do corpo e o sistema imunológico na defesa, e que em pessoas saudáveis, esses dois nunca interagiam, somente em pessoas doentes e em alguns outros casos. E toda vez era para o sistema imunológico atacar. No entanto, nos últimos anos surgiram algumas evidências científicas que mostram que o sistema imunológico e o cérebro interagem diariamente, tanto em indivíduos doentes como saudáveis. E essas novas descobertas podem ser muito importantes para a criação de novas terapias para doenças neurológicas e podem ser peças-chave para entender doenças como Alzheimer e como o autismo. Falando sobre essas interações, o sistema imunitário pode ajudar na recuperação de uma lesão cerebral, ajudar o cérebro a enfrentar o estresse, pode contribuir com funções essenciais, como aprendizagem e comportamento social, e ele também atua como órgão de vigilância. Nós vamos ver durante o vídeo como o sistema imunitário atua em cada um desses casos, mas primeiramente nós devemos conhecer essas duas partes, o cérebro e o sistema imune. O cérebro, ele faz parte do sistema nervoso central, que é responsável por receber e transmitir informações para todo o organismo. Além do cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal também fazem parte do sistema nervoso central. O cérebro, ele é o nosso regulador geral, o nosso computador, e ele é muito complexo para poder fazer tudo isso. A unidade de funcionamento básica do cérebro é o neurônio. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios, que interligados às glias formam o parênquima do cérebro. O parênquima é o tecido responsável pelo processamento de informações. Nós temos também as meninges, que são as membranas que envolvem esse parênquima, e nós também temos as células endoteliais, que formam os vasos sanguíneos, que alimentam o cérebro. Elas também formam a barreira sangue-cérebro, que limita a passagem de substâncias de outras partes do organismo para o cérebro. Já o sistema imunitário tem duas partes importantes, que são a imunidade inata e a adaptativa. A imunidade inata é mais primitiva, mas tem papéis muito importantes, pois ela forma a primeira linha de defesa do nosso corpo e cria barreiras tanto físicas quanto químicas contra os patógenos. A imunidade inata impede a passagem desses patógenos e mobiliza células para destruí-los. Além disso, a imunidade inata também é responsável pela resposta inflamatória, na qual as células brancas invadem em massa onde há infecção e destroem os patógenos. Também temos a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa evoluiu da inata e é bem mais organizada. E é formada principalmente pelos linfócitos T e B, que são capazes de reconhecer um patógeno específico e organizar um ataque preciso contra ele. Porém, nós sabemos que o nosso sistema imune não é perfeito e em uma pequena parte da população, ele ataca células do próprio corpo e pode causar doenças autoimunes. A esclerose múltipla e a artrite são alguns exemplos de doenças autoimunes. Gente, durante muito tempo, os pesquisadores acreditavam que o sistema imunitário funcionava somente separando os constituintes próprios do organismo dos não próprios. Mas isso foi mudando com o tempo. Em 1990, Pauli Meitzinger sugeriu que o sistema imunitário
além de reconhecer células invasoras, também reconhecia lesões nos tecidos. E essa noção trazida pela Polly foi reforçada porque, após isso, descobriu-se que os tecidos infectados, danificados, eles liberam moléculas que chamam a atenção das células imunes e disparam uma cascata de eventos. Essa cascata de eventos, primeiramente, ativa o sistema imunitário, depois recruta células do sistema imune para o local dessa lesão e elimina, ou pelo menos tenta eliminar, o invasor ou a lesão. Além disso, outros experimentos mostraram que há uma supressão da imunidade adaptativa, há também uma aceleração no crescimento e no desenvolvimento de tumores. E há também uma desaceleração na recuperação de tecidos danificados. Tudo isso, gente, demonstrou que o nosso sistema imunitário não tinha só a função de proteger nosso corpo de invasores estranhos, que tinha uma função bem mais abrangente. Tinha a função de regular os tecidos do nosso corpo para ajudar a manter o equilíbrio diante de agressões externas e internas. Até recentemente, os cientistas acreditavam que essa função de recuperação de lesões não se estendia ao cérebro. Em 1920, observaram que um cérebro saudável tem células imunes nativas do sistema nervoso central, mas que células imunes de outras partes do corpo, as chamadas células imunes periféricas, normalmente não são encontradas no cérebro, por conta da barreira sangue-cérebro que nós falamos antes. Depois, surgiram novas evidências. Foi descoberto que havia células imunes periféricas no parênquima e na medula espinhal de pacientes com infecções e lesões cerebrais. Após essas descobertas, os cientistas sugeriram que o sistema imunitário só se conectava em caso de patologias com o cérebro. Essas patologias que permitiam que as células imunes entrassem no sistema nervoso central e declarassem guerra aos neurônios. Essa teoria de que o cérebro e o sistema imune funcionavam isoladamente permaneceu por décadas, mas teve muitas críticas. Vários pesquisadores que questionavam essa teoria mostraram que muitos micro-organismos chegam ao cérebro e que o sistema imunitário responde aos danos causados por eles, forçando o cérebro a controlar rapidamente o agente invasor. Após muito debate e após um aumento no nosso conhecimento sobre como o sistema imunitário trabalha na recuperação dos tecidos danificados, os pesquisadores decidiram reexaminar o papel do sistema imunitário no sistema nervoso central. Michael Schwartz realizou experimentos no final da década de 90 e mostrou que eliminar células imunes após lesões no sistema nervoso central piora a perda de neurônios e prejudica as funções cerebrais, enquanto estimular a resposta imune melhora a sobrevivência dos neurônios. Mais recentemente, estudos conduzidos por Stanley Appel e Matthew Burton mostraram que a esclerose múltipla amiotrófica e a doença de Alzheimer se desenvolvem de forma mais grave e mais rápida em camundongos com a imunidade adaptativa desativada artificialmente do que em camundongos normais. E que a restauração da imunidade adaptativa desacelera o avanço dessas doenças. Então, gente, esses resultados indicam que o sistema imune ajuda os neurônios em vez de prejudicá-los, em vez de atacá-los, diferentemente do que se supunha antes. Acredita-se que a resposta imune que ocorre depois da lesão do tecido do sistema nervoso central é diferente da que ocorre em outros tecidos. Há uma hipótese que a resposta imune, nesse caso, é somente uma extensão da resposta imune que auxilia a função cerebral em condições normais. E alguns estudos recentes reforçam essa hipótese sobre como o sistema imunitário age em caso de lesão no tecido do sistema nervoso central. Então, gente, além de ajudar em caso de lesões cerebrais, o sistema imunitário também pode ajudar o cérebro a enfrentar o estresse e pode contribuir com funções essenciais, como a aprendizagem e o comportamento social.
Em um estudo feito por Jonathan Kipnis, que é o autor do artigo Sétimo Sentido, Hegde, Cohen e Schwartz foram analisados camundongos com transtorno de estresse pós-traumático. E observou-se que camundongos com a imunidade adaptativa suprimida tinham uma incidência de transtorno de estresse pós-traumático muito maior que em camundongos com sistema imunitário normal. Esses resultados nos trouxeram os primeiros indícios de que o sistema imunitário, além de auxiliar o cérebro durante infecções e lesões, também ajuda durante estresse psicológico. Esses pesquisadores, eles também observaram que os camundongos com a imunidade adaptativa suprimida tiveram pior desempenho em tarefas que exigiam aprendizagem espacial do que os com sistema imunitário normal. Os animais imunossuprimidos também demonstraram comprometimento do comportamento social e preferiam passar o tempo com objetos ao invés de outros camundongos. Após muito tempo de estudo, várias perguntas foram respondidas, mas surgiram também novas incógnitas. Uma delas é como o sistema imunitário influi no sistema nervoso central. E as pistas surgiram com as citocinas. As citocinas provavelmente acessam o nosso cérebro por onde não existe a barreira sangue-cérebro normal. Elas podem afetar diretamente o cérebro via nervo vago. E as células imunes dentro das meninges são fontes de citocinas. A partir daí, os pesquisadores descobriram como as citocinas estão relacionadas ao início do comportamento da doença, que são os sintomas que nós normalmente apresentamos quando estamos doentes, como dormir mais, comer menos, e também há alguns transtornos do espectro autista. A citocina que inicia o comportamento da doença é a interleucina 1 beta, e a que é ligada a transtornos do espectro autista é a IL-17. Outra descoberta muito importante feita pelo Jonathan Kipnis e pelos seus colegas foi que as meninges contêm vasos linfáticos. É essa rede linfática que drena o sistema nervoso central e que pode transmitir informações sobre lesões e infecções cerebrais ao sistema imunitário. E além disso, né, gente, o nosso sistema imunitário também pode atuar como órgão de vigilância. Assim como os nossos 5 sentidos, olfato, tato, paladar, visão e audição, e também o sentido da posição e do movimento, que é considerado o 6º sentido, assim como eles nos informam sobre o ambiente externo e interno, o sistema imunitário também atua como órgão de vigilância, pois ele detecta micro-organismos no interior e ao redor do nosso corpo e envia as informações para o cérebro. Por isso que o autor do artigo também considera o sistema imunitário como o nosso 7º sentido. Gente, a referência que nós usamos, como eu falei anteriormente, foi o artigo 7º sentido do Jonathan Kipnis, e eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês e que vocês tenham acrescentado mais conhecimento para vocês sobre a neuroimunologia. Eu e a Sara, nós gostamos muito desse artigo e nós aprendemos muito com ele. É isso, obrigada.